Está procurando uma forma de vir legalmente para Portugal? O visto de procura de trabalho pode ser o caminho para você, e nesse vídeo eu vou te explicar detalhadamente o processo. Fala galera, tudo bem? Eu sou o João, aqui do Além da Rota, e nesse vídeo eu vou explicar para vocês tudo o que você precisa saber para aplicar para esse visto de procura de trabalho em 2025. Eu vou falar dos valores, da documentação necessária, vou falar de algumas dicas que podem ajudar vocês no processo de aplicação e também vou contar como foi a nossa experiência quando a gente aplicou ano passado, lá em 2024. Então vou falar o que deu certo, o que deu errado, o que a gente faria diferente se fosse aplicar hoje. Então acompanha aí. Então primeiramente, o que é o visto de procura de trabalho? Então ele basicamente é um visto que vai te permitir entrar legalmente em Portugal para procurar trabalho e você vai ter 120 dias para isso. Mas você pode prorrogar por mais 60 dias caso não consiga o emprego nesse prazo inicial de 120. Se você não conseguiu o emprego nesse período, o acordo é que você tem que voltar para o Brasil. Mas no decorrer do vídeo eu vou explicar tudo melhor e vou mostrar como as coisas realmente funcionam. Então agora bora lá para a documentação necessária para aplicar para esse visto. Primeiramente, e o mais óbvio, você precisa de um passaporte válido. E é importante citar desde já que o passaporte vai ficar retido pelo consulado português durante a aplicação do visto. Então, desde o momento que você enviar para eles pelo correio, você vai receber o passaporte de volta quando vier com a resposta. Então, é importante estar ciente disso, caso você esteja planejando uma viagem durante esse tempo, durante a espera do visto. Você vai precisar também tirar 2 fotos 3x4, que é a foto que vai ser utilizada no seu visto, quando vier o visto certinho. O visto vem colado no teu passaporte, então vai ficar ali basicamente para sempre enquanto tiver a validade desse passaporte. Então capricha na foto para ficar legal. Você vai ter que também imprimir e preencher alguns formulários. Eu vou mostrar aqui o site da VFS, que é a empresa que faz intermediação entre você e o consulado português. E ela é a empresa que vai fazer todo esse processo. Então eu já vou mostrar aqui no site. Então bora acompanhar aqui comigo na tela. Então primeiramente eu vou deixar o link dessa página da VFS na descrição do vídeo para você ter o acesso a essa mesma página. Então descendo um pouco nessa página aqui, você vai chegar aqui em visão geral, mas você clica em documentos necessários. Aqui vão estar todos os formulários, todas as informações necessárias para começar o processo. Então o primeiro formulário é esse aqui, do visto de procura de trabalho. Então você clica nele, primeiro você coloca os seus dados aqui em cima, e depois você vai ver que ele é tipo um checklist. Ele vai ter aqui todas as informações necessárias, tudo que você vai precisar colocar no seu envelope para enviar para a VFS. Algumas coisas eu vou me aprofundar mais para frente do vídeo, vou explicar melhor elas. Mas uma coisa importante de falar agora é sobre a certidão de antecedentes criminais. Você solicita ela no site da Polícia Federal, ela demora alguns dias para ficar pronta, mas o que é mais importante ainda é, você tem que fazer o apostilamento diário com ela. Então é uma coisa que demora, toma um tempo, então quanto antes você solicitar isso, menos tempo você perde. Então faça o mais rápido possível. Mas voltando para o formulário, você pode usar isso aqui como um checklist, você vê o que já tem ou não, você dá uma boa lida, sempre confere tudo, se está faltando alguma coisa ou não, e é isso. O próximo formulário, esse aqui, formulário de pedido de visto. E ele vai estar escrito pedido de visto de longa duração. O que é importante desse formulário aqui? Você vai preencher os seus dados, mas você vai preencher apenas esse lado da ficha, da folha. Esse lado aqui está escrito parte reservada à administração. O que quer dizer? É a parte que a VFS vai preencher, então você não toca aqui. Outra coisa importante, não colhe a sua foto nesse espaço. Deixe que a VFS vai fazer isso também, não coloque nenhum clips, não faça nada além do que eles pedem, nada além do necessário. E a última coisa importante desse formulário é, vem aqui ao final da página, coloque a sua assinatura e data, e pronto. Próximo formulário, requerimento para consulta do registro criminal. Esse documento é para a AIMA checar o seu registro criminal português, para ver se você teve algum problema passado aqui em Portugal, mas você vai apenas colocar os seus dados aqui, bem tranquilo, assina no final também. O próximo é um termo de consentimento sobre a contratação dos serviços da VFS, então você coloca os seus dados, leia todas as informações do contrato, venha até o final da página e deixe a sua assinatura também. O próximo é esse termo de responsabilidade. Nesse formulário aqui, o que é importante? Não coloque nada aqui nesse processo, essa função é da VFS também, você apenas vai colocar os seus dados, residência, os documentos, vir até o final e autógrafo. Aqui tem um formulário de exemplo que facilita muito a vida, ele mostra como preencher, então se tiver alguma dúvida se baseia por esse aqui, vai ser muito bom. E aqui novamente no site da VFS, leia essas observações que ele fala coisas muito importantes que vão fazer diferença, então não ignore isso, tá bem? E o último
não é no site da VFS, esse aqui é no IFP, que é o Instituto do Emprego e Formação Profissional, daqui de Portugal. Você vai ter que vir nessa página aqui de declaração de visto de procura de trabalho e vai vir aqui, ó, através do formulário. Você pode clicar aqui, você vai ter um formulário online para preencher. Vai aqui procurar as áreas de atuação que você tem experiência, que você pretende procurar emprego aqui em Portugal. Vai chegar ao final e vai submeter. Se eu não me engano, ele manda também um comprovativo que você preencheu ele. É bom imprimir para enviar junto para a VFS para ter tudo certinho. E são esses os formulários, galera. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo, caso seja possível. Se não, no site da VFS fica tudo certinho também. Beleza, então? Formulários impressos e preenchidos. O próximo passo, a próxima coisa que você vai precisar comprovar é o comprovativo financeiro. É uma parte que eu sei que é complicado, não é a realidade de todo mundo que vai conseguir, mas é importante. Então, se você conseguir, você tem só que enviar o seu extrato bancário. Então, é um passo importante aí. Se você está contando com visto, é bom ter todas as coisas do checklist assinaladas que vão fazer diferença mesmo. E é uma dúvida a menos que você vai ter na aquisição do visto. Então, atualmente, o que você precisa comprovar são 3 salários mínimos daqui de Portugal. Ou seja, o salário mínimo aqui atualmente é 870 euros. O que dá mais ou menos 2.610 euros, e em reais, na cotação de hoje, é de 16.975 reais. Então, é um dinheiro considerável. Eu sei que não é todo mundo que vai ter. É um dinheiro que não vai ser gasto, é um dinheiro que só para comprovar que você tem recursos para caso precise voltar para o Brasil, por exemplo, não consiga o emprego nos 180 dias, consegue voltar para o Brasil, comprar uma passagem, ou se não conseguir uma casa mais fixa, uma moradia mais fixa, você consegue alugar, sei lá, um Airbnb, consegue se sustentar nesse meio tempo e não vai precisar que o governo faça isso para você. Então é só realmente uma segurança para eles, não vai ser o dinheiro que vai ser gasto. Eu sei que dá uma desanimada, muita gente desiste já nessa parte, mas a próxima vai ser uma dica econômica que funcionou com a gente, então já fica ligado que essa é uma dica boa aí. É sobre seguro viagem com cobertura médica. Então eles exigem que você tenha um seguro viagem. O normal é você contratar um serviço de alguma empresa que faça o seguro de viagem, mas existe um acordo entre Brasil, Portugal, Itália e Cabo Verde que permite que a gente tenha acesso ao Sistema Público de Saúde nesses países, que é o PB4, ou Certificado de Direito da Assistência Médica. Esse é o nome que você vai procurar no aplicativo da gov.br para solicitar. É de graça, você não paga nada, só demora um tempo, então fica ligado nisso. Demora um tempo para sair o resultado. O meu demorou mais ou menos um mês para sair. O da Yasmin já foi um pouco mais rápido, bem rápido na verdade, foi uma semana. É um pouco variável o tempo de resposta, é muito aleatório, então conta com esse tempo de espera. Faz o quanto antes, solicita o quanto antes esse PB4 que vai fazer diferença. Você não precisa pagar nenhum seguro de viagem, funcionou com a gente e vai funcionar com você também. E agora outra coisa que eles solicitam, muita gente não gosta, não entende porquê e já desiste nessa também, que é a passagem de volta para o Brasil. Mas antes de falar sobre isso, é importante falar: não comprem a sua passagem de ida antes de receber o resultado do visto. Pode demorar muito mais do que você espera o visto. Falam que é 60, depois passa para 90, pode demorar mais tempo do que isso, então pode ficar um pouco mais caro comprar em cima da hora, mas vai ser mais caro se você perder essa passagem, então aguarda um pouco, escolhe o momento certo, deixa o visto voltar e programa tudo certinho. Mas então o que a gente fez nessa solicitação da passagem de volta para o Brasil? A gente comprou uma passagem só de ida, no caso só de volta, como se a gente estivesse já aqui em Portugal, e a gente comprou com a Latam mesmo, mas outras companhias também oferecem esse serviço de pagar uma taxa um pouco maior para você ter um reembolso completo da passagem caso você queira cancelar. E foi o que a gente fez. E como é que funcionou? A gente comprou a passagem lá para perto de quando acabava o nosso visto, então tinha bastante tempo até a data da passagem, então era quase que impossível que o visto não viesse antes disso. Então, quando a gente comprou a passagem, a gente imprimiu o comprovativo da compra, enviou para a VFS e durante os 3 meses a passagem estava lá comprada, mas quando recebemos de volta com o visto aprovado, nós pedimos o dinheiro de volta e deu tudo certo. Demorou um pouco, a Latam demorou acho que uns 15 dias para mandar o dinheiro de volta, foi super tranquilo, não tivemos problema, por exemplo, quando chegamos em Portugal de apresentar a passagem de volta porque já tinha sido aprovado, então eles entendem que isso já foi mostrado na hora de aplicação do visto, então não teve problema nenhum. Então faz isso, vai dar certo, funcionou com a gente também, então mais uma dica aí dita para vocês.
outra coisa, o comprovativo de hospedagem. A gente teve uma sorte, a gente teve uma boa ajuda quando planejamos vir para cá. A gente já tinha uma amiga que morava aqui há tempo, ela já é residente aqui. Então o que a gente pediu para ela? Que pode funcionar para você caso você tenha algum amigo que mora aqui. Sei que não é a situação de todo mundo, mas para quem tem um amigo aqui, a minha dica, peça para essa pessoa fazer uma carta convite. Eu vou deixar o modelo do que a gente pediu para essa nossa amiga assinar para a gente quando a gente veio para cá. Você altera o nome, os dados, a localização, tudo. Você só tem que pedir para essa pessoa validar a assinatura dela em algum cartório. E então ela vai enviar para você, você imprime e vai enviar junto para a VFS. Mas caso você não tenha nenhum amigo que mora aqui e não possa fazer isso para você, uma dica que eu acho que pode funcionar também é você procurar alguma estadia no Booking, no Spora Home, no Airbnb que permita o reembolso total. Então você reserva a estadia ali, por exemplo, por algumas semanas, mas só para enviar um comprovativo de que você vai ter onde ficar pelo menos quando chegar aqui em Portugal. E quando receber o visto de volta, pede o reembolso. E a notícia boa é que essa é a última coisa que eles pedem. Só não é a última porque falta o mais importante para eles, que é pagar. Então vamos lá para os valores da taxa de aplicação, todos os valores certinho, e vou comparar com a nossa experiência em 2024, que atualizou um pouco os valores em 2025. A única coisa obrigatória que você tem que pagar é a taxa de aplicação do visto. No ano passado, quando a gente aplicou, a taxa estava mais ou menos entre R$ 682. O bom aqui é em reais, porque a gente vai estar pagando para a VFS, então não pagar em euros já faz uma diferença, não ter que converter. E agora em 2025 a taxa passou a ser R$ 842,45, então teve um leve aumento aí. E por que eu digo que essa é a única taxa obrigatória que você tem que pagar? Porque você vai ver ali no site da VFS que eles têm alguns serviços a mais que você pode contratar ou não. A gente acabou contratando alguns, mas que já adianto que não serviu basicamente de nada, a não ser para a gente, no nosso caso específico, a gente teve que contratar o serviço de entrega. Então quando a gente recebeu a resposta de que o visto já tinha retornado do consulado, a gente não conseguia ir lá em São Paulo para buscar ele, a gente teve que pagar esse serviço de entrega de São Paulo para Santa Catarina, teve o valor de R$ 131, mas caso você more perto de São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou qualquer cidade que tenha uma central da VFS, então quando você for enviar os seus documentos, fique ciente disso. Por exemplo, se você mora em São Paulo, vai mandar para São Paulo. Se você mora no Rio de Janeiro, vai mandar no Rio de Janeiro. Tem algumas outras cidades no Brasil também que tem a central da VFS, no nosso caso não tinha lá, então o mais próximo era São Paulo. Então a gente pagou esse valor e recebeu o visto em casa. Eu vou citar outras aqui que a gente acabou pagando também. A gente pagou assistência no preenchimento de formulário, fotocópia, se precisasse, quiosque de autoatendimento, mas não usamos nada disso, não precisou de nada, então economiza seu dinheiro aí que vai ter muita coisa para gastar pela frente e não precisou realmente. E agora eu sei que todo mundo deve estar se perguntando, quanto tempo demora essa bagaça? Quanto tempo demora para vir a resposta do visto? A VFS nos deu um prazo de 60 dias úteis, mas na prática foram 94, então foram 34 dias a mais, foi bastante tempo, mas no fim deu certo. E vou dar uma dica que não é bem uma dica, foi uma coisa que eu sinto que funcionou com a gente, que eu comecei a fazer. A partir ali do dia 70, que eu vi que começou a demorar um pouco, eu comecei a ligar todo dia para a VFS e o pessoal já sabia meu nome, já me conhecia, já não aguentavam mais minha voz, mas eu comecei a incomodar e o que eu percebi foi que toda vez que eu ligava, parecia que avançava um processo. Tem o site da VFS que a gente acompanha como está o nosso processo, onde é que está o nosso passaporte, se ele já voltou, se ele está no consulado ainda. Eu vi que nosso passaporte já tinha saído do consulado e estava nas mãos da VFS. E eu comecei a perceber que estava demorando muito esse processo e era para ser muito rápido. Por exemplo, eu liguei e estava no consulado. No outro dia eu liguei e já estava na mão da VFS. No outro dia eu liguei e já estava enviando de volta para mim. Então eu sempre ligava e eu via que avançava um pouco. Pode ser que seja só o processo normal, mas eu já vi gente falar que demorou 6 meses de espera. Já vi gente falar que demorou muito mais do que isso, então foi uma coisa que funcionou pra gente, está pagando pelo serviço, então a gente tem esse direito, porque no nosso caso, nosso visto foi aprovado no começo de outubro e a gente foi receber ele lá pelo dia 19 de outubro, e são menos dias que você vai ter para procurar trabalho aqui em Portugal, então faz diferença. Beleza, então, visto recebido, aprovado, chegamos em Portugal, tudo lindo, tudo novo, mas temos que voltar para a realidade. Então eu vou falar como é que foi nossa experiência real quando chegamos aqui em Portugal com esse visto, como é que foi para procurar trabalho, quais foram as dificuldades e o que eu faria diferente hoje. Mas antes de falar da experiência, mais uma dica importante que ninguém falou pra gente, ninguém da VFS, do consulado, ninguém falou nada sobre isso, a gente descobriu sozinho por sorte, é que quando o seu passaporte volta,
vai ter ali seu visto certinho, falando que está aprovado, mas logo abaixo do teu nome ali no visto vai ter esse link. Você vai ter que copiar à mão esse link, vai ter que digitar no navegador, ele vai te levar numa página muito importante que é o agendamento da entrevista com a AIMA. Então é realmente muito importante, galera. Essa entrevista com a AIMA é o dia que você vai apresentar os documentos à AIMA, que é a imigração de Portugal, para fazer o seu pedido de residência. Então ninguém avisou isso pra gente. Eu, por acaso, comecei a olhar assim, tava olhando meu passaporte, tava vendo meu visto, já tava aqui em Portugal fazia 2 semanas, e eu olhei assim, pô, mas tem um link aqui? O que é esse link? Por acaso coloquei no celular mesmo. Eu falei, cara, tem um agendamento aqui. Daí eu comecei a procurar e eu vi gente na internet falando que era o agendamento da AIMA, que era muito importante e você não pode perder. Isso era mais ou menos ali 4 de novembro. Meu agendamento estava para 20 de novembro em Cascais, que é lá para Lisboa. Eu moro aqui no Porto, então é longe. Tava tudo se ajeitando ainda, a gente tava se adaptando às coisas e já recebi essa surpresa aí. E é um agendamento bem aleatório, então fique esperto nisso. Por exemplo, o da IAS está marcado só para julho desse ano, de 2025, aqui no Porto, então não dá para saber para onde vai ser o seu. Eu não consegui escolher, eu nem sabia que tinha esse agendamento. Então fica ligado, quando receber o teu visto, já olha esse link, já bota direto lá no computador e vê para onde que vai ser e para quando tá marcada a tua reunião com a AIMA. Mas então bora para a parte que vocês mais estão esperando do vídeo, que eu sei, que é como foi a nossa experiência, como é que é conseguir trabalho aqui em Portugal com esse visto. Então, como todo bom imigrante, quando a gente chegou aqui em Portugal, a gente começou a mandar currículo para tudo quanto é lugar, para toda a vaga no LinkedIn, todos os sites de trabalho que tem aqui em Portugal. Começamos a mandar para tudo, para mais diversas áreas, para mais diversas empresas, e a gente começou a receber algumas respostas. Mas uma coisa que pegou a gente de surpresa quando chegamos era que tinha acabado de mudar uma lei do NIS, que é o número de identificação da Segurança Social. Na antiga lei era preciso que você tivesse esse número do NIS para ser contratado por uma empresa, para ter o contrato de trabalho certinho. Mas logo que a gente chegou, a lei tinha mudado há 1 mês ou 2, e a empresa, quando quisesse te contratar, ela mesma poderia solicitar esse número para você. Mas como as coisas estavam se atualizando ainda, nem todos sabiam ou nem todos queriam saber, fingiam que não sabiam. Então eu estava numa grande confusão, porque você não consegue solicitar o NIS e sem o NIS você não conseguia contrato. Então eu ficava nessa, joga para lá, joga para cá, a gente ficava nesse limbo. Então como é que a gente resolveu isso? No caso da IAS, ela pagou uma advogada que conseguiu resolver isso para ela. Ela conseguiu o NIS antes do trabalho. No trabalho dela estava exigindo para conseguir esse contrato, era um trabalho bom, ela não podia perder. Ela teve que pagar essa advogada que conseguiu resolver para ela, mas a teoria é para ser uma coisa gratuita. Já no meu caso foi um pouco diferente. Eu consegui um emprego logo nos primeiros dias que eu cheguei aqui, mas foi um emprego através do Recibo Verde, que é como se fosse trabalhar como autônomo no Brasil, o CNPJ. O único problema é que, como eu falei antes, a minha entrevista já era em novembro e eu precisava de um contrato de trabalho. E os trabalhos com Recibo Verde normalmente não fazem um trabalho, mas eu conversei com a empresa que me contratou, eles foram super gente boa, foram super atenciosos, me ajudaram o máximo possível e fizeram um contrato de trabalho para mim. Só que esse contrato não servia para a entrevista da AIMA, porque ele é um contrato de trabalhador autônomo. E na AIMA você precisa apresentar um trabalho de contrato subordinado. Resumindo, eu não consegui dar entrada no processo de residência, fui até Cascais, até Lisboa, já aproveitamos para conhecer lá, e Yas foi junto comigo. Foi um pouco frustrante na hora, eu achei que ia dar certo, estava bem contente que já ia resolver isso logo na chegada aqui. Mas, como eu falei logo no início do vídeo, é muito importante você estar aqui legalmente. Como a gente estava legal aqui, não deu certo essa minha via, mas pouco tempo depois a gente conseguiu pedir o visto do CPLP, que é um visto exclusivo para todos os países que fazem parte da comunidade da língua portuguesa. E é o que a gente indica fazer caso você tenha essa possibilidade, né? Sei que não é a realidade de todo mundo, muita gente não consegue ir por esse caminho e tá tudo bem. Mas se a gente puder indicar, a gente sempre vai falar, venha legalmente, venha com visto, as portas se abrem mais fácil, as coisas se encaminham melhor, fica tudo mais tranquilo. Então é o que a gente recomenda. Mas então é isso, galera. Eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado, que te ajude no teu futuro, no teu processo de aplicação, para entender um pouco melhor como é que é esse visto, como é que funciona, que a nossa experiência, que nossas dicas te ajudem a se planejar melhor. Não vai ser tudo igual para todo mundo, algum passo vai ser diferente do nosso, mas de alguma forma vai ser um caminho, vai ser um começo para você entender como é que funciona isso, e espero de verdade que isso te ajude. Então se você gostou do conteúdo, já se inscreve no canal, deixa aquele like para ajudar a gente, ativa o sininho também que vem muita coisa boa por aí. Vai ter bastante vídeo explicativo aqui sobre Portugal, mas o nosso foco principal é sobre viagem. Então logo a gente vai começar a postar nossos vídeos de viagem, nossas viagens que a gente fez por aqui em Portugal, a gente já foi para Espanha, tem uma viagem bem legal aí que vai acontecer em junho e a gente espera compartilhar tudo com vocês. Então é isso, galera, valeu, até o próximo vídeo. Curiosidades, cara, dos valores. Aplicou.